Voltamos com o programa Saber Viver aqui pelo Canal 10. E a gente vai bater um papo agora, dando continuidade. Vamos continuar a falar de hipnose. Eu vou conversar agora com a Grazi Torres e a gente vai falar sobre os benefícios dessa técnica. A Grazi também trabalha com hipnose, mas é claro que o carro-chefe dela é a psicologia, né? A gente, inclusive, aborda mais assuntos aqui de psicologia. Porém, como ela sempre fala, ela está sempre engajada, fazendo várias especializações diferentes para agregar novas ferramentas no consultório, de acordo com o que aquele paciente precisa. Então, por isso que a gente hoje vai trazer esse assunto também, dando continuidade à pauta anterior. A gente vai trazer esse assunto também aqui no nosso quadro sobre a mente humana. Não é isso, Grazi? Quais são os benefícios da hipnoterapia de uma maneira geral? A gente conversou com o Saulo agora sobre a questão dentro do direito, né, no ambiente jurídico, outro contexto, mas que também envolve a nossa mente e também pode vir a ser uma ferramenta, quem sabe. E agora trazendo aqui contigo sobre a parte, vamos dizer assim, para o nosso dia a dia, para as nossas questões que a gente bloqueia, enfim, quais são os benefícios de uma maneira geral da hipnoterapia? Bom dia, Carol, tudo bem? Bom, a hipnoterapia é um assunto que me fascina, né? Você sabe que eu sou apaixonada por hipnose. Achei muito legal essa abordagem do Saulo, né? Porque eu não conhecia essa abordagem na área do direito e eu achei fascinante. É claro que tem que tomar sempre muito cuidado, né, com a parte das falsas memórias, né, para não acusar pessoas que não têm nada a ver no contexto. Mas, tendo um bom hipnoterapeuta, você não é que você não vai cair ali, mas independente do que o paciente vai trazer, você vai trabalhar com aquela questão, né? Você até fez essa pergunta para ele, né? E como é que é, assim? A pessoa viu e, né, sentiu aquelas emoções todas e depois fechou o processo? Não. No processo da hipnoterapia, você vai trabalhar, você vai ressignificar cada momento que aquele paciente ele vai lembrar, ele vai ver, ele vai sentir, né, aquela emoção. Então, na realidade, a hipnose ela ressignifica a emoção daquele momento, né? E isso é brilhante. Por quê? Porque existem milhares de benefícios, né? Mas antes de falar dos benefícios, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é a hipnose, né? A hipnose é um estado alterado de consciência e a hipnose é você estar focado a um determinado tudo que você está fazendo. Exemplo, a gente já vive nesse transe hipnótico o tempo todo, né? Para eu vir para cá, eu já não preciso mais ficar pensando qual o caminho que eu vou utilizar, né? Já está no meu subconsciente, eu já venho direto, né? Às vezes você está procurando seu celular, procurando, e ele está ali do seu lado e você não está vendo. Né? Às vezes está na mão, às vezes você está vendo um filme e você se emociona com aquela história. Você também está em transe hipnótico. Todo momento que você está muito focado, aquilo ali é um transe hipnótico. Então, o tempo todo nós estamos hipnotizados, né? E as pessoas ainda têm um pouco de preconceito, né, sobre hipnose. Meu Deus, eu vou ficar presa ao passado, como é que eu vou ficar depois? Tem a ver com religião, o que vai ser da minha vida? Não, gente, a pessoa fica num estado profundo de relaxamento, né, onde é feito algumas induções, né, para o paciente. E ali o que acontece? Esse estado, a pessoa fica acordada o tempo todo, né? Eu prefiro fazer de olhinho fechado, que eu acho que é mais confortável, né? E a pessoa é ativa todo o processo, porque ela fala, né, o que ela está sentindo, o que ela está percebendo, né? E tem que tomar muito cuidado, o hipnoterapeuta, para quê? Para ele não sugestionar coisas que é fora a crença daquelas pessoas. Por isso que é muito importante pegar uma pessoa capacitada para fazer uma boa avaliação, fazer uma boa anamnese, para poder conhecer de verdade aquele paciente, né, para saber o que ele quer, para ressignificar o que precisa ser ressignificado. Entendeu? Então, os benefícios são fantásticos, porque tem a questão do autoconhecimento, porque você começa a entender como que foi gerado, né? Qual foi a causa daquele trauma, daquela fobia, né? Daquele sentimento de menos-valia, né? De uma baixa autoestima. Né? E aí, quando você tem esse autoconhecimento, né? O autoconhecimento não é só apenas saber o seu nome, o seu endereço, a sua altura. Está muito além disso. É saber os seus limites, é saber quem de verdade você é, como você lida com as suas emoções, quais são as crenças limitantes que estão por trás, né, de tudo que você faz.
né? Tem crenças que nos autodestroem, né, que faz a gente empacar na nossa vida. E por esse momento da hipnose, você ter acesso ao subconsciente, aonde está armazenado as suas crenças limitantes, as suas emoções, as suas memórias a longo prazo. Então, quando o paciente está naquele processo, né, de estar hipnotizado, ele tem acesso, sem ter aquele fator crítico, né, de ficar se criticando, eu não vou fazer isso. Não, a pessoa está tão hipnotizada no estado de relaxamento tão profundo que ela consegue o quê? Seguir aquelas sugestões e ressignificar aqueles momentos traumáticos. E aí você passa o quê? Daquela crença que é limitante, você passa por uma nova crença que é fortalecedora. Então você consegue transformar todo o contexto da pessoa. Por isso esse autoconhecimento é tão importante e muito bom, né? Tem o autocontrole, tem o foco, né? A gente sabe que a hipnose ela ajuda em vários problemas, tanto físicos e tanto emocionais, como o estresse, a ansiedade, a depressão, o emagrecimento, os vícios, os traumas, os abusos, as fobias, né? Tem uma série de fatores. E tem as próprias dores também, né? Existem várias técnicas que você pode utilizar, que até os dentistas utilizam, né? Como anestesia, né? Tem paciente que não pode tomar medicamento, né? Eu já vi vários casos onde a pessoa foi fazer uma cirurgia mesmo e ela foi hipnotizada porque não podia usar nenhum medicamento de anestesia, né? Não apenas no dentista, mas outro tipo de cirurgia. Então, isso é brilhante, né? A pessoa precisa estar aberta para esses benefícios, né? Para poder receber isso. Receber o quê? Estar mais focado, estar mais concentrado, trabalhar com as suas questões, se autoconhecer. Você pode se desenvolver, né, a sua vida pessoal no processo de hipnose, né? Tudo que gera emoção, que gera sofrimento, a hipnose ela pode auxiliar no tratamento. É interessante que a Grazi tocou aqui num ponto, falando sobre as nossas memórias e tudo mais. Às vezes a pessoa tem algum determinado comportamento e que está associado a uma causa que ela não sabe qual é. Porque, às vezes, a questão do autoconhecimento, ela vai além do nosso consciente, né? A gente tem como ter um autoconhecimento pleno em relação ao nosso consciente. Quando a gente se encontra mesmo, quando a gente faz esse processo de ter um tempo para a gente, como a gente sempre conversa aqui no programa, de você fazer coisas que você gosta, isso tudo vai te ajudar a se conhecer. Mas existem coisas que vão lá para a janelinha do inconsciente, que, às vezes, até nós mesmos jogamos lá, para não lembrar, para não recordar, geralmente memórias ruins, traumáticas, coisas que nos deixaram abalados de alguma forma. E aí, quando você acessa isso, você, de repente, descobre a questão do porquê de uma pessoa ter medo de alguma coisa. Fulano tem medo de altura, de repente levou um tombo, enfim. Um exemplo tosco aqui que eu estou dando, mas é de coisas que podem, de repente, ser acessadas pelos profissionais que trabalham com essa parte da mente humana, para colaborar no fechamento, né, Grazi, de um diagnóstico, até de um processo de entender o que aconteceu e ressignificar, que, como você colocou também, achei muito interessante. Porque quando a gente pensa na palavra hipnose, a gente pensa lá nos robozinhos, né? Uma coisinha assim, bem lá atrás, né, de uma outra maneira. Pelo menos é o que vem à mente assim primeiro. Mas é muito além disso, é uma coisa completamente diferente. A Grazi colocou aqui uma questão que é muito interessante. Às vezes a gente está viajando, pensando em alguma coisa. Eu faço isso muito dirigindo. Às vezes eu estou pensando em várias coisas e eu penso, gente, onde eu parei meu carro? Às vezes você para em 2 lugares diferentes. Você fala, onde que eu parei meu carro? Não estou lembrando. E é muito engraçado isso. Esse dia mesmo eu desci com a Grazi, acho que foi semana passada, não foi? Eu desci com a Grazi para o estacionamento aqui da TV. E aí, cheguei no estacionamento, Grazi, meu carro, cadê meu carro? Aí ela, tá ali, amiga. Eu, meu Deus, eu olhei, aí eu lembrei, foi no dia anterior que eu tinha parado naquele lugar que eu achava que eu tinha parado. Porque, às vezes, a gente vem pensando em outras coisas e entra nesse processo meio que automático, né, do nosso corpo, e faz, e vai. Exatamente, né? A hipnose é isso, é um processo cognitivo natural. É natural isso. Quando a gente vê, já está no automático, a gente está tão concentrado fazendo aquela atividade que a gente se perde de todo o resto.
né? Você veio tão concentrado assim. Quantas vezes, às vezes, assim, você, toda quinta-feira vem para cá. E numa quinta-feira que eu não venho, eu estou fazendo um caminho para cá. Porque já no teu automático, você não está pensando em outra coisa, você está focada naquilo ali. Aquilo ali é um transe, né? Então, a gente é um processo natural, as pessoas têm muito medo ainda, né? Meu Deus, vai me hipnotizar, como é que vai ser? Gente, é um processo... Não vai fazer nada que nada você não faria. Não queira, né? Até porque você fica consciente, a sua mente fica só um pouco alterada, né? Óbvio, mas você fica consciente, você participa do processo e tudo que for contra os teus valores, automaticamente você não vai aceitar aquela sugestão. Por isso que é importante, né, o hipnoterapeuta fazer uma boa avaliação. Uma boa avaliação vai conhecer como que aquela pessoa pensa, o que ela quer para a vida dela, qual o momento que ela se encontra, né? Porque às vezes você vai trabalhar com um problema, mas aquele problema que você tem, que você reclama, você tem muitos benefícios por causa daquilo. Então, até essa pergunta é importante você fazer numa avaliação. Qual o benefício que você hoje está preparada para perder? Né? Porque o que acontece? Quando você ressignifica, hipnose não é esquecer. Você não vai esquecer de um problema, você não vai esquecer o que aconteceu na sua infância, na sua vida, na sua história. Apesar de, muitas das vezes, a gente bloquear e deixar na caixinha, né? Na caixinha do subconsciente. Mas, a partir do momento que você acessa isso, quando você está tá com a mente mais aberta para poder receber essas sugestões, o que acontece? Você vai abrir essa caixinha, mas automaticamente você vai reaprender, você vai ressignificar aquele momento. E se você não estiver preparado para eliminar aquilo do seu contexto, da sua vida, aquilo ali não ser mais o teu mimimi que tu carrega, automaticamente depois você vai criar uma outra coisa para poder ter aquele ganho secundário. Até numa dor, a gente tem algum ganho secundário. Então, isso é muito necessário, essa avaliação, a gente explicar exatamente como é que funciona o modelo da mente, como é que funciona a hipnose, e ver até que ponto aquele paciente está disposto a eliminar aquilo do contexto da vida dele. Né? Eu deixo bem claro isso. Qual o benefício? O que você ganha? Não, mas olha, eu estou em sofrimento. Tudo bem, mas a gente sempre ganha algo. Às vezes é um processo que a gente não consegue identificar. Mas com uma pessoa, né, igual assim, a psicologia me ajuda muito isso, óbvio. Né? Amplia muito mais a minha visão. Então, quando você está ali com um profissional adequado, que tem informações, que sabe o que está falando, a gente consegue perceber esses ganhos secundários. E aí mostra o paciente. Você quer eliminar isso da sua vida? Porque aqui é como se aquele problema ele não existisse mais. Entendeu? Eu sofri um abuso. Vou dar um exemplo. Se você trabalhar, né, ressignificar aquele problema na hipnose, você vê quais são os ganhos. Aquilo ali, os ganhos você eliminou, não é o problema. Você não vai esquecer que você sofreu o abuso. Você sempre vai lembrar, mas aquilo ali não vai mais te causar dor. Aquilo ali foi trabalhado o quê? As crenças limitantes que gerou na sua vida a partir daquele momento. Então, tudo aquilo ali é muito ressignificado. Então, é um processo maravilhoso. É lindo porque numa sessão, né, a sessão de avaliação, você já vê quando a pessoa, né, se permite passar pelo processo, você tem que fazer todo um trabalho para ver se a mente da pessoa ela está com atitude mental para aquilo, ou seja, ela vai obedecer às suas sugestões, né? Porque uma pessoa que você vai... imagina uma cadeira vermelha. Eu não consigo imaginar nada, pô. Então, vai ser muito mais difícil você fazer uma indução de relaxamento para a pessoa entrar naquele processo. Né? A pessoa tem que se permitir. Né? Todo mundo pode ser hipnotizado? Todo mundo pode ser hipnotizado. Desde que aquela pessoa queira transformar a vida. Né? É uma transformação. Né? Mas então, eu estou fazendo psicologia, estou fazendo tratamento psicológico, eu não preciso mais, eu vou fazer só hipnose. Não, tudo no seu devido lugar. Né? A gente não vai tratar todos os problemas numa única sessão. Cada probleminha tratado naquela sessão. Às vezes são 2, são 3, até ver que a pessoa realmente conseguiu ressignificar aquele momento e está construindo uma nova história. Né? É como assim, agora iniciamos um novo capítulo da sua vida, né? Tá tudo branco, vai lá e seja feliz, vai lá e faça diferente. Essa criança não vai mais te atrapalhar, né? Tipo isso. É muito bacana e vai muito além de tudo aquilo que a gente ouve superficialmente em relação à hipnose. Achei mega interessante, tanto a Grazi falando sobre essa parte da nossa mente, né, mais voltada até mesmo associando a psicologia, porque ela tem esse conhecimento, essa ferramenta.
E tanto também essa sugestão que o Saulo trouxe de uma pesquisa que ele fez. Então, assim, isso tudo a gente observa que trazem realmente ferramentas para o nosso dia a dia ser melhor, para a nossa vida ser melhor, de uma maneira geral. E muito interessante essa questão de deixar para trás, ressignificar coisas que a gente usa de bengala, às vezes a gente usa desculpas também. É claro que existem situações extremamente traumáticas que a gente pode ressignificar, como a Grazi colocou aqui, que é até uma situação bem delicada, a situação de um abuso, que eu não faço ideia como seja, mas acredito que seja uma das mais traumáticas. Mas existem outros tipos de situações que, às vezes, a gente usa de bengala na nossa vida, ou para se vitimizar, ou para, de repente, se colocar assim, não, eu não vou fazer isso por causa disso, sabe? Assim, se coloca, se coloca para baixo por conta de algo que você rotulou e está levando em frente. É como ela disse, aí você deixar isso para trás, você vai deixar de ter aquilo no teu contexto. Você está pronto para ter até outro discurso, porque aí o seu discurso vai ter que mudar também, né? Quando você tiver um conflito, alguma coisa, você não vai usar o discurso da vítima por alguma coisa, né? Estou tirando aqui situações bem mais complexas. Estou falando de situações, vamos dizer assim, um pouquinho mais tranquilas que a gente passa na vida e que a gente vai carregando. Mas não estou falando de situações extremamente traumáticas como essa, por exemplo, do abuso. Mas, enfim, é bacana para a gente refletir. Eu vou pedir a Grazi para deixar os contatos dela aqui também, porque você que está em casa, de repente, nesse momento, quer aproveitar 2020, como eu falei no início do programa, para se reinventar, para se reciclar, para entender o que você pode mudar dentro de você para a tua vida andar, para a tua vida ser diferente, ou para você realmente assumir um novo rumo. Quantas pessoas estão aí num processo de eu não estou sendo o que eu gostaria de ser, ou eu ainda não sou o que eu sei que eu sou, eu ainda não consigo materializar o que eu sei que eu sou. Então, às vezes, você precisa de uma ajuda profissional para isso. Eu vou pedir para a Grazi deixar os contatos dela. Ela está fazendo atendimento online e presencial, ou seja, se você se sente confortável, você pode ir até ela, ou você pode também marcar que ela pode te atender online, tá bom? Pode deixar o contato para a galera aí, Grazi. Obrigada, Carol. Esse assunto realmente me fascina, eu acho maravilhoso, e é exatamente isso. Se você quer fazer da sua vida uma nova vida, se permita se transformar, olhar para dentro, olhar para os seus conflitos, ver o que está atrapalhando ali aquele contexto que você não sai do caminho, né? Caramba, eu não consigo. Peça ajuda, não tenha medo, não tenha vergonha, ninguém morde. Os atendimentos presenciais são todos, né, com todos os cuidados, com todo cuidado, né, com máscara, com jaleco, tudo bonitinho para não contaminar ninguém. Bom, eu atendo na Clínica Vitale e vocês podem também me encontrar na rede social no Instagram, Psicóloga Graziele. O telefone da Clínica Vitale é 2235-5204. Hipnose realmente é só na Clínica Vitale, tá bom? E na psicologia eu também atendo na Clínica Checkup. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. A gente que agradece, Grazi. E até a próxima. Quero agradecer também o seu carinho, sua audiência, te desejar um excelente dia, que Deus te abençoe. Tem reprise desse programa sexta-feira e sabadão. E se Deus quiser, na segunda-feira, estaremos de volta aqui, ao vivo. Beijo grande e até lá. Tchau, tchau.